Foice tem o traje de viúva, raposa que come uva, tem o dente degotado, homem que faz machado, já pode chamar ferreiro, nego do beiço coveiro, tem o pé aparentado. Rádio Web EO, aqui se faz, aqui se paga. Começa? Boa tarde, amigos da Rádio Web EO, a primeira rádio web do Brasil. Este é o Paralelepípedo Cultural, programa apresentado por esse que vos fala, Milton Ribeiro, e hoje por Helena Romanov. O programa é um oferecimento da livraria Bamboletas, a livraria de todos os gêneros, localizada no Shopping Nova Olaria, na Lima e Silva, 776, loja 3. Hoje vamos mostrar alguma coisa da produção cultural erudita da Europa da segunda metade do século XX. Vamos andar um pouco pelas regiões próximas de onde a Helena nasceu. Ela nasceu na Bielorrússia. Bem, sabemos que o elitismo fazia parte da ideologia da Segunda Escola de Viena. A Segunda Escola de Viena foi um grupo de compositores modernos formada por Arnold Schoenberg e seus discípulos Alban Berg e Anton Webern. Sua música é caracterizada pela atonalidade, pelo dodecafonismo e por, simplesmente, virar as costas ao público. Se a música dava para assobiar, não era música. Esse elitismo na linguagem da música europeia, que Schoenberg radicalizava, teve muitos discípulos e a música erudita foi se tornando cada vez mais complicada e impenetrável. É claro que também se tornou irrelevante. Em resposta, ocorreu a onda trazida pelos negros das Américas, que trouxe de volta o elemento dionisíaco da música, do qual a Europa havia aberto mão. Achamos mesmo que a maior parte da música relevante do século XX tem uma dívida para com os negros. Mas houve uma pequena e resistente aldeia gaulesa que salvou a segunda metade do século musical europeu. Ela estava localizada nos países do Báltico. A Rússia, a Finlândia, a Lituânia, a Estônia, a Polônia, etc., permaneceram fazendo música compreensível, para a nossa alegria. Hoje nós vamos apresentar 4 obras de compositores da região. Comecemos pelo russo Dmitri Shostakovich, com seu trio para piano número 1, composto quando o compositor tinha apenas 16 anos. O trio foi escrito em apenas um movimento e foi apenas um trabalho de aula de Shostakovich.
Este foi o trio número 1 de Shostakovich com o DSCH Shostakovich Ensemble. Helena, como é que o que tem de Shostakovich aí nesse trio escrito quando ele tinha apenas 16 anos? É uma obra de juventude, de um menino prodígio? Já tem Shostakovich aí ou não? Pois é, eu também pensei exatamente nisso, Milton, que com 16 anos, uma estudante absorve todas as influências, e ele parece um pouco Glazunov, um pouco Miaskovsky, um pouco Arensky, um pouco, mas mesmo assim dá para sentir aquele talento dele. Tem coisas que são dele. Não tem Debussy aí? Pode ter. Pode ter. Eu não vou pôr mão no fogo, não. Tá, e ele muda muito depois. Sim, claro. Depois ele consegue uma linguagem própria, mas pelo jeito o caminho foi muito mais longo que a gente imagina. Né? Tá certo. Agora vamos partir para o divertido tango polifônico do russo Alfred Schnittke. Parece que um dos objetivos principais de Schnittke na sua carreira foi de conseguir a unificação da música clássica com a música popular, a música ligeira, como ele fez nessa obra que já é de 1979, bem mais recente. Sua técnica era chamada de poliestilismo, o que consiste no uso de múltiplos estilos ou técnicas de composição musical e é visto como uma característica pós-moderna. Bom, será um tango feito por um russo. Vamos lá.
Esse foi o tango polifônico de Alfred Schnittke com a Orquestra Sinfônica da Rádio do Norte da Alemanha sob a direção de Eiji Oe. Helena, um tango feito por um russo. Quem foi Schnittke? O que é isso? Eu não posso concordar desde essa frase. Um russo. Na verdade, Schnittke nunca foi considerado russo. Ele foi metade alemão e metade judeu. Inclusive, ele sofreu bastante perseguição durante a guerra, porque ser uma criança metade alemã não foi fácil na época da guerra. Sim. E, mudando completamente de assunto, Schnittke e Shostakovich, eles têm uma coisa em comum, uma coisa trágica em comum na biografia deles. Os dois foram perseguidos pelo partido, as obras deles não foram tocadas, as sinfonias não, e os dois ganhavam vida escrevendo música para os filmes. E eu até suspeito que esse tango foi escrito para um dos filmes ou desenhos animados que tem muito na biografia do Schnittke. Tango meio quadrado, né? meio militar. E como acompanhamento a gente escuta um pouco de sinfonia de Mozart, um pouco de folclore russo, um pouco de várias obras clássicas, porque sarcasticamente ele usa linguagens diferentes como acompanhamentos, como brincadeiras. E às vezes a gente até agradece aquelas pessoas maldosas que proibiram ele de escrever sinfonias, porque tem essas obras super divertidas agora. Sim, quase para ouvir, escritas sim, para os filmes. Tem um filme também muito famoso de uma bailarina, né? Que ele... Sim, aquele desenho animado que recebeu o prêmio internacional, que na época desenhos foram feitos à mão, e música do Schnittke foi feita especificamente para os desenhos. Então, ele estava colocando sons nos movimentos, usando timbres de orquestra. Aquilo foi super complexo e muito genial. Certo. E mais uma coisa que Shostakovich e Schnittke têm em comum, que é a abreviação, tá certo? A abreviação dos nomes, eles usavam na música deles como tema, e como Bach usava, inclusive, para se expressar na música deles, para mostrar coisas autobiográficas. Certo. Sim, Tá bom. Finalizando, vamos a duas peças do estoniano Arvo Pärt. Pärt nasceu em 1935 e é o compositor erudito vivo que é certamente mais tocado no mundo. A música de Pärt é muito inspirada pelo canto gregoriano. Suas obras, evidentemente, têm sempre um ritmo lento e meditativo. A abordagem composicional de Pärt expandiu-se com o tempo, mas o efeito geral permaneceu sempre o mesmo, de uma lentidão, enfim, como se fossem longas meditações. Spiegel in Spiegel, ou Espelho no Espelho, aquele espelho infinito, né? É uma famosa peça de Arvo Pärt escrita em 1978. A peça tem uma voz melódica do violino acompanhada pelo piano. A peça é popularíssima e, pasmem, foi utilizada como trilha sonora em 26 filmes de diretores tão diferentes quanto Godard, Paulo Sorrentino, Guy Ritchie e François Ozon, dentre outros.
Essa foi Spiegel in Spiegel, Espelho no Espelho, do Arvo Piart, com a violinista Lisa Bachashvili e a pianista Helene Grimaud. Helena, a linguagem do Arvo Piart é realmente simples, é do canto gregoriano, como é que é? Ai, que pergunta complexa, Milton. A linguagem do Arvo Pärt se transformou durante a carreira dele bastante, porque ele, como qualquer intelectual dos nossos tempos, ele começou com complexidades, né? Mas é uma das pessoas que procurou espiritualidade e projetou essa espiritualidade para a música, para o trabalho dele. E com o tempo, até os críticos começaram a falar que ele usa cada vez menos notas e mais pausas, que foi para o minimalismo. E ele mesmo diz que também dá para ler entrevistas, que é compositor ainda vivo, felizmente, né? Ele procura criar aquele ambiente, atmosfera, algo que deixa as pessoas melhores, que lava a alma. Então, talvez por isso os diretores de cinema gostam tanto de música dele, porque ele cria, com a música dele, imagens perfeitas. Ele cria coisas lindas. Não sei dizer como ele faz isso, claro, né? Porque aí já entra gênio, talento e Deus e tudo. Mas ele é muito diferente do resto dos compositores, vamos dizer Ele assim. é um grande admirador de Mozart e Schubert, né? Sim, sim. Ele achava que, numa das entrevistas, ele disse que, às vezes, nem todas as missas que foram escritas para serem tocadas nas igrejas, ele considera música da igreja, mas algumas obras de Schubert, Sim. Música de câmara, ele considera mais da igreja, pelo espírito, pela emoção, do que as obras religiosas. Sim, as missas de Mozart e Haydn são se algumas quase música de concerto. Né? Sim, música de concerto, concordo. Bom, então para terminar, vamos a mais uma célebre peça de Piart, Fratres. A palavra fratres significa irmãos. E para sublinhar o que a Helena disse a respeito do uso da música de Piart no cinema, essa obra, assim como a anterior tinha sido trilha sonora de 26 filmes, essa aí foi a metade. 13 filmes utilizam Fratres. Vamos ouvir então.
Essa foi Fratres, de Jarvo Piart, com Vitória Mulova, e não Mulova, a Helena me corrigiu aqui, Vitória Mulova ao violino, e a Orquestra Nacional da Estônia, sob a direção de Paavo Järvi. Bem, este então foi a estreia, né, do Paralelepípedo Cultural, programa apresentado por Milton Ribeiro, hoje com Helena Romanov, também no oferecimento da Bamboletras, livraria de todos os gêneros, localizada no Shopping Nova Olaria, na Lima e Silva 776, loja 3. Obrigado a todos e uma boa tarde. Uva tem o dente degotado, homem que faz machado, já pode chamar ferreiro, nego do beiço coveiro, tem o pé aparentado. Rádio Web EO, aqui se faz, aqui se paga.